Olá, seja bem-vindo à STP TV. Esta é uma emissão especial dedicada a Eusébio, o Pantera Negra. Dizem que os heróis não morrem. O caso do rei Eusébio, isso é bem verdade. A sua memória viverá para sempre. Em estúdio recebo Joaquim Evangelista, presidente do Sindicato de Jogadores de Futebol, e Alfredo Ranque Franque, ex-futebolista e também membro da direção do Sindicato de Jogadores de Futebol. Começamos esta emissão com uma reportagem em homenagem ao grande homem e jogador que foi Eusébio da Silva Ferreira. Ídolo, craque, mítico, lendário, icónico. São muitas, mas ainda assim insuficientes as palavras que podem designar Eusébio, a Pantera Negra. Já lhe chamaram chama divina com os pés na terra, menino de ouro, Deus, mas também esses termos não são aqueles que melhor o definem. Era sobretudo um herói para a nação, um ícone para o futebol mundial e um ser humano que deixou poucos indiferentes na sua passagem pela terra. Eusébio da Silva Ferreira foi o primeiro grande jogador português e o primeiro de origem africana a ter sucesso no futebol mundial. Ganhou 11 títulos de campeão nacional, uma taça dos campeões e 4 taças de Portugal. Foi 7 vezes o melhor marcador do campeonato e por 2 vezes recebeu a bota de ouro, de melhor marcador europeu. Na galeria de troféus também está destacada a bola de ouro para o melhor jogador europeu em 1965. Eusébio levou mais longe o nome de Portugal e do futebol, tornando-se assim um símbolo de que tudo é possível. Considerado unanimemente como o melhor futebolista português de todos os tempos, Eusébio nasceu em Lourenço Marques, hoje Maputo, em Moçambique. Começou a jogar futebol numa equipa moçambicana chamada Os Brasileiros. Depois, despertou a atenção do Sporting, mas seria o Benfica a conseguir ficar com aquele que, ainda antes de vir para Portugal, a imprensa internacional já apelidava de Pantera Negra. A certeza acerca das suas qualidades únicas não demorou a atravessar fronteiras. Na primeira deslocação ao estrangeiro com o Benfica, num particular com o Santos, saiu do banco para marcar 3 golos em 15 minutos, ajudando a equilibrar o marcador que então registava 0-5 para os brasileiros. Era o início de um percurso fulgurante, com 2 pontos altos. A vitória na Taça dos Campeões de 1962, com 2 golos na final ao Real Madrid, recebendo o testemunho de Puskás e Di Stefano como melhor jogador europeu do momento, e a campanha do Mundial de 1966, onde foi o melhor marcador e falhou por uma unha negra a presença na final, depois de uma derrota com a Inglaterra que o fez deixar o relevado lavado em lágrimas. Em termos nacionais, transformou o Benfica na maior potência portuguesa, relegando o Sporting para o 2º lugar, colecionando títulos e troféus de melhor marcador. As vitórias foram muitas, tanto no Benfica como na seleção nacional. Vivia-se nessa época uma febre por este jogador de velocidade extrema e pontapé certeiro. Esse período marca também o início de um calvário para Eusébio, proporcionado pelo excesso de jogos em que era obrigado a participar e também pelas entradas duras dos defesas, sempre batidos pela sua velocidade e potência de remate, já que Eusébio era sempre o alvo a bater. A carreira do futebolista andou assim entre a glória e a dor, com 6 operações ao joelho esquerdo e 1 ao direito. Mesmo assim, apontou 733 golos em jogos oficiais. Impedido por ordem direta de Salazar de aceitar os inúmeros convites que lhe chegavam de Espanha e Itália, só em 1975 deixou o Benfica e emigrou para os Estados Unidos, país onde os grandes jogadores da altura terminavam as respectivas carreiras. Mas foi ao Benfica que regressou, ao clube do seu coração que o tem como símbolo maior e figura de referência, amado pela direção, técnicos e adeptos. Um clube a que se dedicou de corpo e alma e que tinha uma importância tão grande que em 1997 afirmou: se me dessem a escolher, gostaria de morrer ali, no Estádio da Luz. É uma casa que me fez homem onde estou desde os 18 anos. Nós não escolhemos, mas eu gostava. E já agora num jogo de emoção e com uma vitória do Benfica. O futebol estava-lhe no sangue e este eterno menino de ouro integrou equipas técnicas que passaram pelo Benfica e era presença habitual nos trabalhos da seleção, principalmente em fases finais, tendo o estatuto de embaixador, devido à grande notoriedade que desfrutava em todo o lado. Símbolo maior do Benfica e da nação, era até o aparecimento dos fenómenos Figo e Cristiano Ronaldo, o único representante do futebol português reconhecido em todas as partes do mundo. Hoje, continua a ser respeitado por todos estes jogadores e muitos, muitos mais. A história de Eusébio confunde-se com a do Benfica dos anos 60 e 70. 11 títulos de campeão nacional, uma taça dos campeões europeus, 4 taças de Portugal e muitos, muitos golos. Pelos encarnados, o Pantera Negra foi 7 vezes o melhor marcador do campeonato, 2 vezes o maior goleador da Europa, vencendo ainda a emblemática Bola de Ouro. Já por Portugal, o avançado marcou 41 golos em 64 jogos, 9 deles no Mundial de 1966 de Inglaterra, em que a seleção nacional terminou em 3º lugar. Pelé, nesse torneio, fez apenas 1 golo. No total, Eusébio fez 733 golos em 745 jogos pelos clubes que passou.
Nascido em 1942, faleceu em 2014, cedo demais para todos aqueles que o amaram, e foram muitos. O Benfica, Portugal, a África e o mundo estão de luto. Choram, mas sobretudo celebram a vida de um homem que marcou o mundo, Eusébio, o Pantera Negra. Eusébio morreu no domingo, dia de futebol, e entrou em campo em muitos campos por todo o mundo que se uniu para lhe prestar homenagem. Eusébio é a memória do melhor que o futebol tem, e o futebol teve-o no coração no dia em que começou a despedir-se dele. Eusébio é e sempre será de todos. A sua memória jamais será esquecida. Vamos iniciar a nossa conversa. Começo com o Frank. Neste momento faz parte da direção do Sindicato de Profissionais de Futebol. No entanto, vamos começar pelo início, um pouco mais atrás. O início da sua carreira. Começou em Angola e posteriormente viajou para Portugal. Como é que se deu esta viagem, esta transição? Vamos lá ver. Portanto, eu começou de Benguela para Portugal, portanto, conforme se chamava o Puto, metrópole, naquela altura, nos anos, portanto, no tempo do colonialismo. E por pura coincidência, portanto, houve um adepto do Benfica que viu qualidades em mim, no Rui Jordão, que foi também um dos grandes jogadores que passou pelo Benfica, e não só, e o Luís Soares. Então foi um emissário ver as nossas qualidades futebolísticas, então viemos os três para o Benfica, na qual nós dois, eu e o Jordão, éramos júniores, e o Soares já era sênior. Então foi daí onde nós nos enraizamos naquele clube e não só, e vimos aquelas figuras, aqueles senhores, entre eles... diretamente para o Benfica. Diretamente para o Benfica. E qual foi o seu primeiro contacto com o Eusébio, o grande Eusébio? Portanto, eu vou ser sincero, sempre admirei e continuarei sempre a admirá-lo. Portanto, era uma figura que a gente ouvia nos relatos em Angola, e não havia televisão, mas a rádio, portanto, que dava os relatos do Benfica e a gente ficava delirados, portanto, em ouvi-los. E não só. Então, quando a gente viu aquelas figuras, portanto, ficámos deslumbrados. Depois de pisar aquele antigo Estádio da Luz, que era o Inferno da Luz, o Tribunal da Luz. Foi como que realizar um sonho? Um sonho, é verdade. Portanto, já desde Angola que ouvia falar do grande Eusébio. Sim, já. Portanto, tinha criado grandes expectativas em relação a conhecê-lo pessoalmente. E como é que foi esse primeiro contacto? Eu vou dizer, o primeiro contacto, assim que a gente chega a Portugal, nós vinhamos de um clima, conforme se sabe, quente. Chegamos cá frio. Não estamos habituados. Aqui este o impacto do frio com o calor, veja bem. Portanto, nós miúdos, ficámos deslumbrados, chegar ao aeroporto da Portela, temos logo ali, portanto, os diretores, 2 ou 3 diretores do Benfica, viemos buscar e levar-nos logo para o Estádio da Luz. Então, assim que chegamos ao Estádio da Luz, pisamos logo o relevado. Tiramos 3 ou 4 fotografias, nos miúdos, cabelo curto, depois, veja uma coisa. Isso em que anos? Em 69, 70. Tínhamos nós 17 anos. Agora veja pisar aquele estádio e olhar para aquela monstruosidade, para nós foi uma alegria. E então, assim, depois de nós nos confrontarmos, vimos aquelas figuras na qual já fazia parte do plantel do Benfica um antigo jogador que é o Malta da Silva, que era de Benguela. Então, naquela altura, Humberto Coelho, Tonis, Jaime Graça, José Augusto, Zé Henriques, Vitor Martins, grandes nomes. É verdade. Passo ao Joaquim, que também faz parte do sindicato, neste momento é o presidente do Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol. Conte-nos também como foi o seu primeiro contacto com Eusébio. Eu, em primeiro lugar, se me permite, queria prestar uma homenagem pessoal em meu nome, mas também enquanto presidente da direção, em nome dos jogadores de futebol, ao Eusébio e à sua família, porque de facto ele engrandeceu o futebol. O Eusébio, enfim, não era nosso, não era de Portugal, não era do Benfica, era do mundo, e portanto acho que todos lhe devemos prestar este tributo, porque ele engrandeceu de facto o futebol, e as suas qualidades humanas eram excepcionais. E portanto eu acho que é da mais elementar justiça começar por aqui e reconhecer o mérito de um grande jogador e de um grande homem.
aliás, que está ilustrado nas cerimónias que foram prestadas. O meu contacto com o Eusébio, de facto, deu-se em virtude das minhas funções enquanto Presidente do Sindicato dos Jogadores de Futebol. Sobre a parte esportiva já tudo foi dito, o Frank dirá mais do que eu. Eu, de qualquer maneira, gostava de registrar aqui, do meu ponto de vista pessoal e institucional, aquilo que eu mais reconheci no Eusébio. E foi, desde logo, o facto de ele, enquanto jogador de futebol, se interessar pelas questões dos colegas. Ele foi fundador do sindicato em 23 de fevereiro de 72, juntamente com outros jogadores de nomeada. É o sócio número 2 do sindicato, o primeiro é o Artur Jorge, mas revela bem o seu caráter humanista e companheiro, ou seja, esteve ao lado dos jogadores na defesa dos seus direitos. Naquela altura os jogadores não tinham os direitos que hoje têm, tinham vínculos aos clubes, tinham, enfim, muitas dificuldades e nessa medida lutavam por ter uma vida mais adequada à sua profissão. Tinham menos direitos naquela altura? Muito menos. O jogador de futebol não era um qualquer trabalhador, tinha vínculos, os jogadores não se podiam movimentar livremente para outros clubes e, portanto, nessa medida isso era limitador da sua liberdade contratual. E foi, aliás, por isso que nasceu o sindicato. Mas o Eusébio esteve na fundação e eu queria destacar isso, porque acho que é importante um jogador com aquela qualidade, que eventualmente não tinha necessidade de o fazer, estar ao lado dos colegas que tinham mais dificuldades. Depois, durante a atividade do sindicato, em que ele participou vivamente, nomeadamente no estágio dos jogadores desempregados, nós temos uma ação, aliás, que já vai na 11ª edição, todos os anos, para os jogadores mais carenciados, que não têm clube, e o Eusébio foi diversas vezes embaixador, esteve sempre presente, disponibilizou-se sempre, e, portanto, do ponto de vista social, isso é muito relevante para nós. E, finalmente, também... porque não tinha de o fazer, não é? Não tinha de o fazer. O que é e fazia-o a título gratuito, caráter. Fazia-o com amor e carinho, porque ele tinha, em especial pelo Frank, tinha um grande carinho, mas tinha, enfim, acho que era, por toda a direção do sindicato, ele tinha um especial respeito, que era mútuo. Mas participou também noutra ação muito importante, que foi a da Semana contra o Racismo e a Violência no Desporto. O sindicato procura todos os anos alertar para este fenómeno, procura, enfim, criar um ambiente de fair play, de desportivismo, tolerância, e, portanto, o Eusébio foi por diversas vezes, embaixador, foi não só embaixador do sindicato, mas também da FIFPRO, que é o organismo internacional que representa todos os jogadores, e ele também deu sempre a cara. E, aliás, eu acho que lhe temos que prestar esta homenagem. O Eusébio, num fenómeno que divide paixões, exatamente, que é clubístico, cada um olha para a sua cor, o Eusébio conseguiu unir. Ou seja, se você constatar, a maioria dos adeptos, enfim, uns mais do que outros, mas normalmente cada um defende o seu clube, e há uma grande divisão, uma grande paixão que divide as pessoas. Umas vezes é feito de forma saudável, mas também muitas das vezes envergonha o futebol. E o Eusébio era uma figura única, porque ele conseguia unir, veja-se, mesmo agora na hora da sua morte, o Futebol Clube do Porto, o Sporting, o Benfica, os clubes portugueses, os clubes espanhóis, os clubes ingleses, todos eles reconheceram no Eusébio, enfim, esse carisma, essa capacidade, essa grandeza. Exatamente. Deixa-me só contar este episódio. O meu filho mais novo dizia, não conheceu o Eusébio, ou melhor, conheceu, mas não conheceu a sua história. E dizia ao pai, estou triste porque as figuras as boas pessoas estão a desaparecer, porque há pouco tempo o Mandela... Exatamente. E um miúdo de 13 anos dizer isto a mim tocou-me, porque de facto estamos, as nossas referências estão-se a perder, e no futebol muito mais, porque, como sabe, hoje em dia os jogadores circulam, a globalização, e portanto
Jogadores como o Eusébio, como o Nuno Gomes, como o Vítor Bahia, como o Luís Figo, deixaram de ser referências nos clubes. Exatamente. Porque eles estão 1 ano ou 2 ou 3, mas pouco mais. E estes jogadores permaneciam, não é? Isso, obviamente, que cria uma identidade, cria valores. E o Eusébio era um sinal de identidade, não só para o Benfica, mas para todos os portugueses. Eu acho que a partida do Eusébio também foi um pouco da nossa identidade que se perde. Não é? Como é que se consegue isto? Como é que se consegue unir as pessoas de forma a que deixem os clubismos de parte, de forma a que ultrapasse a barreira do país e chegue a nível internacional? O Eusébio deixou de ser apenas benfiquista, apenas português e apenas moçambicano, mas passou a ser um cidadão do mundo. Como é que se consegue isto? A leitura que eu faço é esta, da forma mais simples possível. O Eusébio conseguiu isto porque é muito simples. Vocês são os pequenos gestos que fazem a diferença. Veja, o Mandela, o que o torna grande são os pequenos gestos, é a sua capacidade de perdoar, de ser igual aos outros, cumprimentar toda a gente. São os valores que nos ensinaram os nossos pais, mas que nós muitas vezes não conseguimos pôr em prática. Veja, nós assistimos agora às homenagens, enfim, umas mais sentidas que outras, mas cada um, enfim, é livre de o fazer da maneira que entender. Mas eu acho que a maior homenagem que temos que fazer ao Eusébio não é chorar a sua morte, não é prestar-lhe tributos, mas é fazer exatamente coisas que ele fazia. É nos pequenos gestos do dia-a-dia. Exatamente. É a tolerância, é o respeito mútuo, é a educação, é o amor ao próximo. Está a ver? São pequenos gestos que definem os grandes homens. E o Eusébio era a sua simplicidade que o tornava grande. Portanto, não tinha inimigos, não fomentava inimizades. Portanto, eu acho que os grandes homens não precisam de fazer grandes coisas. São os pequenos gestos que os definem. E o melhor tributo, como disse, que podemos fazer é seguir o seu exemplo. Foi uma grande influência para si? Foi. De que forma é que o Eusébio foi uma influência? No tratamento, quando nós éramos pequenos, quando éramos miúdos, ele apoiava-nos sempre, dava-nos sempre bons conselhos, a gente acatava a maneira conforme ele falava. Que tipo de conselhos pode partilhar connosco? Dizia sempre, trabalhem cada vez mais. Esta profissão não é fácil, não é difícil, mas se a gente treinar com entusiasmo, jogarmos com querer, com vontade, acatado sempre as ordens dos mais velhos, que ele era um deles e os outros mais. Portanto, sigam esses exemplos. E a prova está evidente que ele, quando cá chegou com 17 anos, ele vai para o lar do Benfica, onde, por acaso, passei por esse lar, ele sempre acatou as ordens dos técnicos, de um indivíduo que, Mário Coluna, o grande capitão, a quem ele trata por filho, o Eusébio, não é? E outros mais que já lá estavam, e que ele, portanto, incentivava sempre. Então, a malta africana, ele procurava sempre incentivar. Dizia-nos sempre, vocês venham da África, lutem, trabalhem, sejam humildes, continuem a trabalhar. Era isso que ele dizia sempre. Sentiu que o Eusébio, de alguma forma, abriu caminho para os restantes africanos que vieram posteriormente? Foi ele. Portanto, com a sua simplicidade, com a sua humildade, com vontade, com tudo. Sabe que no mundo do futebol a integração é fundamental, sobretudo para quem vem de outro país. Exatamente. Isto vale para os angolanos, para os franceses, para os espanhóis. Ou seja, quando chegam a uma comunidade... Interrompê-lo. Ainda há dias estive a falar com um grande amigo meu, que está no Benfica, que é o Cheu, a quem devo uma grande amizade também, onde ele dizia-me assim, Frank, nós andamos nas asas deste que já está debaixo da terra e os outros que a gente tratava por senhores. Andamos acima das asas deles. É verdade. É verdade. É verdade. Desculpe, doutor, pode continuar. Não, mas eu acho que isto vai ao encontro daquilo que o Frank está a dizer, que é, ou seja, alguém que vem de fora, de novo, chegar a um clube, faz toda a diferença ser bem recebido, sobretudo pelas figuras mais importantes do clube. Veja, para o Frank, quando chega ao clube e tem a oportunidade de conhecer e de ser aceito pelos maiores, isto facilita a vida a toda a gente. Isto cria raízes para o resto da vida.
E às vezes, veja, o Eusébio, o facto, uma palavra, um gesto, às vezes não é preciso muita coisa. Veja, isto é como irmos na rua, estarmos no elevador e ninguém dizer nada. E quando alguém diz alguma coisa, é os tais desbloqueadores de conversa. Exatamente. Que agora estão na moda, mas fazem toda a diferença. Cria-se um ambiente próprio, enfim, criam-se relações de amizade. E o Eusébio, eu acho que ele tinha essa humildade, eu acho que ele não era indiferente a ninguém, mas ligava a toda a gente. E, portanto, desse ponto de vista, era muito importante para quem vinha para o clube, nomeadamente para os mais jovens. Ele dava conselhos, chamava a atenção, era um bom contador de histórias e, portanto, sabia estar, veja, gostava de comer, gostava de vestir bem. Enfim, era vaidoso. Era um cidadão comum. Eu acho que isto faz parte as grandes figuras, vamos lá ver, nós também não podemos só pensar que o Eusébio só tinha virtudes, também tinha, obviamente, teria que ter defeitos, como todos nós. Exatamente. E, sim, agora, as virtudes eram mais importantes que os defeitos que eventualmente tinha, não é? Destacavam-se. Isso faz toda a diferença. Faz os grandes heróis, não é? A terem, de facto, os defeitos que todos nós temos, não nos enganemos, mas ter, de facto, todas essas virtudes que acaba por ultrapassar todos esses momentos menos bons. Eu sei que o Franco tem algumas histórias para nos contar sobre o Eusébio, que viveu diretamente. Histórias, portanto, talvez outras figuras tenham umas melhores ou histórias do meu tempo, né? Mas eu reporto-me, portanto, nos anos 70, 71, 72, que eu estive no Benfica, eu via o Eusébio a chegar no seu Mustang, debaixo do braço, com um frasco de água de colônia, o Bruto, e a comer uma maçã. Ele entrava diretamente portanto, e nós a vermos assim, quando é que vai ter um carro igual aqui? Portanto, agora o doutor Joaquim me estava dizendo, a vaidade do vestir, nós víamos eles bem vestidos, bem calçados, e nós miúdos assim, quando é que eu vou poder vestir como ele? Mas era um exemplo, aquelas roupas cintadas, aqueles grandes cabelos que se usavam na altura, mas nós miúdos ainda não usávamos aquele cabelo, porque tínhamos cabelo curto. Só depois, mais tarde, portanto, é que fosse deixando de ser o cabelo, tínhamos uns pentes apropriados para se pentear, que era o pente tipo garfo e uns grandes pentes. Agora vejo uma coisa, eu vejo assim como a nossa água de colônia, qual era? Era a Bianetra. E ele já usava o Bruto, já usava o Aramis, viajavam muito. Portanto, as únicas casas e então, que se vendia naquela altura, pronto, era o Pestano e Brito, a Loja das Meias. Portanto, o Eusébio a chegar com o Mustang. E a gente dizer assim, quem me dera ter um carro como aquele, nos miúdos. E não só. E a gente diz assim, outros mais. O Tony tinha um grande Fiat, o Humberto Coelho tinha um Porsche. Já naquela altura? Naquela altura. O Vitor Martins tinha um Volkswagen Porsche. Depois usava-se aqueles grandes casacos de cabedal. Já viu o que era. E quando chegavam dentro do campo? Portanto, uma coisa certa, portanto, nós éramos júniores, depois fomos reservas, e aí é que nós frequentávamos os balneários. Havia 2 balneários na altura. O balneário dos senhores e havia o outro que eram os minhocas, que eram as lagartixas, conforme ele dizia. Os minhocas de um lado e os artistas do outro. Nós tratávamos, para entrarmos no balneário, senhor Eusébio, posso entrar? Havia este respeito. Senhor Humberto, posso entrar? Senhor Tony, posso entrar? Senhor Eusébio, posso entrar? Senhor Simões? E eles diziam assim, cuidado aí, miúdo, hein? Tem cuidado, está bem? Nós entrávamos com respeito. Depois havia outros episódios que era, portanto, por causa dos jornais. Nós miúdos gostávamos sempre de ler os jornais desportivos, na altura. Comprava-se a bola, custava um escudo, na altura. E nós tínhamos que emprestar o jornal ao mais velho, ao senhor. Só depois dele ler é que nós tínhamos que ler. O incontornável jogo Portugal-Coreia, 1966, se não estou em erro. Tive a oportunidade de rever ou de ver pela primeira vez o jogo completo e, de facto, o Eusébio não tinha comparação. O que é que me dizem de Eusébio dentro de campo? Único, fantástico. Inigualável. De facto, eu não tive, também só pelas imagens televisivas,
Eu nasci em 67, portanto foi a seguir a esse campeonato do mundo. Mas eu acho que quem vê hoje as imagens, enfim, só por má fé que não reconhece as qualidades desportivas, de liderança do Eusébio. Ele era fantástico, de facto, marcou uma geração. Veja, eu posso testemunhar isto, eu fui com ele algumas vezes ao estrangeiro e recordo-me de um episódio na Holanda, enfim, numa cidade pouco conhecida, Leiden. Estávamos a almoçar e a determinado momento há umas pessoas que vêm ter connosco à mesa cumprimentar o Eusébio. Assim, olha, queríamos só dizer-lhe que é o nosso ídolo, era o presidente da Câmara Local. E aquilo é impressionante, não é? Num local distante, exatamente, onde não estamos à espera, vir alguém reconhecer o Eusébio. Mas isto, enfim, já toda a gente testemunhou isto, eu tive também a oportunidade de o fazer. De facto, era uma figura que resultou dessa prestação memorável que ele fez em Inglaterra. Também no Benfica, com as diversos, mas sobretudo no Mundial de 66, ele de facto... É interessante ver que tantos anos depois ainda ser reconhecido pelas suas características dentro de campo, mas também... E como já muita gente disse, numa altura em que a televisão não tinha o mediatismo, o alcance que hoje tem, ele conseguir de facto afirmar-se desta forma. Se bem que é importante também, já agora, aqui um alerta para aqueles mais jovens que querem seguir o Eusébio ou o Ronaldo, que está mais agora na moda, alertá-los para os problemas desta profissão, porque do endeusamento ao inverso, não é? De passar de bestial a besta é muito fácil, porque é uma profissão de risco em que, de facto, de um momento para o outro podemos estar no topo, mas ficar, enfim, isolados. Veja, o próprio Eusébio, só mais recentemente é que recuperou o seu estatuto. E aí o presidente do Benfica, e o Benfica tem que lhe ser reconhecido esse mérito, mas há muitos jogadores que num determinado momento dão tanto ao futebol, ao país, mas também são esquecidos. E, portanto, os jogadores de futebol, é uma carreira de curta duração e desgaste rápido, têm que a saber gerir, sob pena de muitos passarem problemas. Acha que é uma profissão ingrata, até certo ponto? Veja, é preciso alertar os miúdos, sobretudo para a necessidade de estudarem. E os pais têm que ter esta responsabilidade. Eles têm que se qualificar, têm que ter condições para, no caso da carreira correr mal, poderem desenvolver outra qualquer atividade. Porque há muitos jovens que aos 14, aos 15, aos 16 prometem, mas depois, por variedíssimas razões, uma lesão, porque o agente não é aquele que ele queria, porque não apostam nele, porque não faz a transição, e não tem oportunidade, e tem que necessariamente procurar outra alternativa. E muitos jogadores são confrontados com isso, e se não estiverem preparados, e se os pais não insistirem junto dos filhos para que estudem, podem passar alguns problemas. Mas isto para lhe dizer que muitas das vezes as figuras míticas, e há muitos, eu estou-me a lembrar do Bosman, que foi uma figura lendária que agora está a passar mal, o Gascoigne, vejo, que se meteu também com problemas de bebida, etc. Ou seja, há figuras lendárias que, se não souberem gerir depois a sua carreira, podem, de um momento para o outro, ter imensas dificuldades. O Eusébio, felizmente, ainda foi a tempo e foram-lhe prestadas muitas homenagens ainda em vida. Exatamente. Porque mais do que as homenagens agora prestadas, que são legítimas, claro que sim, foram as homenagens prestadas em vida. Que ele sentiu-as. Essas são as melhores. São as mais sentidas. O Frank teve em algumas dessas homenagens ao Eusébio, nomeadamente houve agora uma homenagem na gala do Benfica. Sim, tive. Tive uma companhia aqui, o Dr. Joaquim Evangelista. E como é que foi sentir o carinho que o público tem pelo Eusébio? Não há palavras.
Foi de facto muito emocionante. Muito emocionante. E é engraçado ver que, é curioso ver que não só a geração mais antiga, mas também a geração mais recente. Exatamente. Falou há pouco do seu filho, portanto, o Eusébio teve esta capacidade de unir também, exatamente, unir gerações. E ele é transversal às gerações e é transversal aos vários setores da vida. Ele ocupa o espaço desportivo, o espaço social, o espaço político, não é? Ele é transversal e une todas. É único, de facto, não, há muito poucas pessoas com esta capacidade. E que não é? características são necessárias ter para se conseguir fazer este balanço, este equilíbrio? Que características tinha o Eusébio que faziam dele único? É dele próprio, sim. De que forma? É difícil caracterizar o Eusébio, não é? Enfim, eu fui educado assim. Eu acho que cada pessoa tem que se colocar no seu lugar. Nós temos que ser reconhecidos por aquilo que somos e não por aquilo que os outros são. O Eusébio é assim, temos que reconhecer que ele, de facto... Agora, cada um de nós também tem qualidades. Se nós formos nós próprios, não é? Respeitando as pessoas e procurando ser corretos e fazer o nosso trabalho, eu acho que as pessoas nos respeitam. Podemos não ter a dimensão dele, porque, veja, a dimensão dele resulta da prestação desportiva. Porque, como eu lhe disse há bocadinho, ele depois, como homem, eu acho que ele é simples, tem as qualidades que todos nós temos. Essa é a grande virtude dele. Agora, enquanto figura universal, não é? De facto, essas suas qualidades depois são potenciadas. E... Portanto, foi a junção daquilo que ele era dentro de campo e aquilo que ele foi depois de deixar de jogar futebol, que fizeram dele este ser único. Você viu o jogo que estava a referir, eu também vi, tive a oportunidade de o ver o jogo todo, e houve pormenores onde se destaca o fair play. Exatamente. Ele levou tanta porrada naquele jogo e consegue ser carinhoso com os coreanos, não é? Tem aqueles gestos simpáticos. Era isso que eu também ia, desculpe, doutor, ia tanto reforçar, é que no momento dele fazer uns golos, ele chegava e ia buscar a bola, acarinhava o adversário, passava-lhe a mão, como quem diz, paciência, já marquei, mas ele ia buscar a bola, voltava a pôr a bola no centro do terreno para começar o jogo. Estava um adversário caído, quando ele chegava ali, levantava. Sabe que o Frank, vou-lhe aqui confidenciar uma coisa, o Frank adora o Eusébio. Tinha uma estima pessoal. Ele conseguia isto junto dos mais jovens. É engraçado a relação que o Frank tinha com ele. O Frank tinha-lhe um respeito e uma admiração. E o Frank é das poucas pessoas, que o imita-o fisicamente. Nós, nos estágios, os jogadores, obrigamos sempre o Frank a imitar a marcação dos livres, como ele pegava na bola, o ele cochear com a perna. Ele faz uma imitação perfeita, é impressionante. E para você ver até onde é que vai a paixão. É verdade. Falamos um pouco mais dessa sua paixão. Sabe que eu, muitas das vezes, depois de subir de júnior a sénior, a reserva, portanto, nunca joguei no primeiro time do Benfica, e eu via gestos dele que me cativavam. E eu dizia assim, como é um homem, um monstro deste. Ele muitas das vezes, depois dos treinos, pegava na bola, começava a marcar livres, sozinho, chutar a baliza, fazia, portanto, punha 10 bolas em cima do risco da grande área, sem guarda-redes, começava a chutar para a bola bater diretamente na barra. Pegava na bola, fora do campo, marcar livres, em trivela, a bola ia entrar a baliza. É impressionante. Como é que um homem daqueles, muitas das vezes, treinava sem meias, sou de tênis da Puma, e conseguia dominar a bola. Toques, puramente técnico. E foi aí que tu aprendeste a imitá-lo? Eu via todos os pormenores dele e eu consegui imitá-lo.
E a bola naquela altura era mais pesada, tinha outras características. Bola, era outro futebol naquela altura. Sim, era outro futebol. Portanto, a bola naquela altura, portanto, era uma bola, portanto, não muito pesada, mas era pesada. Portanto, a bola anterior ao Campeonato de 66 era mais pesada que aquela dos anos 70, mas era tão pesada que ele conseguia, portanto, dar toques, chutar com uma força que era incalculável. Claro que sim. Portanto, o futebol feito naquela altura era mais difícil do que o que é feito atualmente? Eu não entro nessa... Eu acho que nós temos que situar os jogadores em cada momento. Eu acho que não é justa a comparação que se faz, por exemplo, entre o Cristiano e o Eusébio. Enfim, porque são momentos diferentes, circunstâncias diferentes, tudo era diferente. E, portanto, o próprio Ronaldo prestou-lhe uma grande homenagem, não é? Reconheceu como rei e estava a ser sincero. E, portanto, eu acho que devemos... O Eusébio, naquele momento... Era o maior. Foi o maior, nós reconhecemos-lo como tal, mas também não podemos deixar de reconhecer a grandeza do Ronaldo. Não é? Eu acho que o Ronaldo também vai... Aliás, vai fazer parte da nossa matriz genética, vai fazer... Nós já nos orgulhamos, acho que ainda nos vamos orgulhar mais dele. Portanto, tomara eu, enquanto português, enquanto cidadão, ter mais figuras desta dimensão. Isto era, não é? Toda a gente fica contente com isto, porque isto une toda a gente, todos os portugueses, enfim, independentemente das críticas que se façam pontualmente, também faz parte da nossa matriz, criticar, enfim, mas eu acho que nos momentos em que se exige mobilização e sinceridade, nós sabemos ser e reconhecemos os nossos, não é? O Mário Wilson, na homenagem que fez a Eusébio, exatamente, que foi um grande amigo também do Eusébio, na homenagem que fez na gala do Benfica, disse uma coisa muito interessante, entre muitas outras coisas que disse, que por muito desgostos ou desgostos que possamos ter, valores mais altos se levantam. E sentiu-se isso agora com a partida do Eusébio. Outros valores se levantaram, portanto, uniu um país, o mundo inteiro em torno de si e daquilo que ele foi. Estamos a chegar ao final desta nossa conversa. Portanto, eu vou pedir que mandem uma mensagem. Se o Eusébio estivesse aqui hoje, o que lhe poderia dizer? Que mensagem lhe deixaria? Eu já o fiz, eu no Facebook aproveitei porque eu tive o privilégio de ele ir jantar a um restaurante ao lado da minha casa. E, portanto, vi-o quase todos os dias, de há pouco tempo, vi-o todos os dias. E uma das últimas fotos que tirei foi com ele, com o João Oliveira Pinto e com o João Pedro Paes, que publiquei no Facebook, com esta mensagem. Para o Eusébio, um abraço do tamanho do seu futebol. Eusébio, se me estás a ouvir, um abraço do tamanho do teu futebol. Esta é a mensagem que lhe deixo e fica sempre no nosso coração. Com certeza, muito obrigada. Vou pedir também ao Frank que faça o mesmo. Se o Eusébio estivesse aqui neste momento, que palavras lhe deixaria? Olha, eu vou dizer sinceramente, eu fui capitão do Atlético, no último ano do Atlético na primeira divisão. O Eusébio estava no Beira-Mar e ele ofereceu-me 2 pares de botas da Puma King Eusébio. Sensibilizou-me bastante essa atitude dele, e não só, e outras mais. Serás eterno. Relembrarei sempre de ti com saudade. E é tudo. Eusébio da Silva Ferreira. Com certeza. Muito obrigada aos dois por terem estado aqui connosco e partilhar um pouco daquilo que foi o nosso grande Eusébio. Bom ano para vocês. Bom ano para vocês. Muito obrigada igualmente. Eusébio é e sempre será um dos maiores símbolos do futebol português. Morreu aos 71 anos, mas haverá sempre espaço para o recordar. Portanto, devido à realização desta emissão especial, não emitiremos segunda-feira, mas pode contar com o meu regresso na próxima quarta-feira. Não se esqueça que amanhã a Bílio Neto tem a sua habitual emissão às 18 horas. Obrigada por nos ter acompanhado nesta humilde homenagem a Eusébio. Obrigada, Eusébio. Obrigada, Pantera Negra.